Olá, bom dia. Terça-feira, 17 de junho de 2025. Vamos à palavra de hoje, a mensagem bíblica que Deus escolheu para nós, o nosso Pai, pois com Ele nós somos irmãos na fé. Aleluia! Hoje é o Provérbios 23 completo. Quando te assentares para comer com um governante, considera diligentemente o que é posto diante de ti, e põe uma faca à tua garganta se fores um homem de grande apetite. Não sejas desejoso de suas iguarias, porque são alimento enganoso. O que nos diz esse versículo? Se você for sentar na mesa de outra pessoa, que não foi você que proveu aquele alimento, e tiver um apetite grande, comer muito, quando fala botar uma faca no seu pescoço, tome cuidado para não comer demais e o outro pensar que você é esfomeado. Tenha educação. Fique com fome, mas come-o adequadamente. Entende, pessoal? Agora vamos a prosseguir. Não trabalhes para ser rico. Pare da tua própria sabedoria. Porás tu... Mas vamos aqui ver o que está dizendo isso. 23, 4. A diligência acompanhada da piedade e da sabedoria traz riquezas, mas somente se Deus abençoar. É inútil tentar ficar rico fácil e legal ou rapidamente. Este é o entendimento desse versículo 4. Não trabalhes para ser rico, pare da tua própria sabedoria. Porás tu os teus olhos sobre aquilo que não é? Porque certamente as riquezas fazem asas para si. Elas voam como uma águia em direção ao céu. Se você tiver riquezas amontoadas, mas sem a sabedoria dos céus, de nada valerá. Jesus falou: tolo é você que junta riquezas sem sabedoria, pois um ladrão virá à noite e levará as suas riquezas. Esse ladrão pode ser o inferno, roubando a sua alma, e você morrerá sem a salvação. Então de nada valerá você juntar riquezas sem a sabedoria divina. Não comas o pão daquele que tem um olho mau, nem cobices as suas saborosas carnes, porque como ele pensa em seu coração, assim é ele. Come e bebe, te diz ele, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas doces palavras. Não fales aos ouvidos de um tolo, porque ele desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não adianta você ficar falando para um tolo, pois ele não entenderá o que você falará. Não removas os limites antigos e não entres nos campos dos órfãos, porque o seu Redentor é poderoso. Ele pleitará pela causa deles contigo, que diz que se você adentrar na vida de um órfão, se você zombar de um órfão, o Redentor dele, que é o Deus Todo-Poderoso, o livrará ele de você. Então ele será o juiz dele. Deus é o Deus dos órfãos, viúvas e estrangeiros. Mas ele, por intermédio dos seus filhos,
Dá missões para essas pessoas ajudar esses órfãos, viúvas e estrangeiros. Nós temos que ajudar um ao outro, mas ainda mais um órfão que está necessitando de amor paterno, de uma viúva que está sem o seu amor, sem o seu acolhedor, sem o seu peito afetivo. Então nós temos que estar lá para ampará-la. E o estrangeiro que está fora da sua terra natal, longe da sua parentela, da sua família. Então temos que ajudá-la. Então, se nós não ajudarmos, ainda pior, se nós ainda atrapalharmos essas pessoas, Deus, que é o santo juiz, ele te julgará. Aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Não retenes a correção da criança, pois se tu bateres nele com uma vara, ele não morrerá. Tu o baterás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Meu filho, se o teu coração for sábio, meu coração regozijará, o meu próprio. Sim, meus rins se regozijarão quando teus lábios falarem coisas retas. Não deixes teu coração envejar os pecadores, mas estejas no temor do Senhor o dia todo. Porque certamente há um fim, e a tua expectativa não será cortada. Ouve tu, meu filho, e sê sábio, e guia o teu coração no caminho. Não estejas entre os bebedores de vinho, entre turbulentos comedores de carne, porque o bêbado e o comilão virão à pobreza, e a sonolência vestirá um homem com trapos. Ouve ao teu pai que te gerou, e não desprezes tua mãe, quando ela estiver velha. Compra a verdade e não a vendas, e também a sabedoria, a instrução e o entendimento. O pai do justo se regozijará grandemente, e aquele que gera um filho sábio terá alegria nele. Teu pai e tua mãe ficarão felizes, e aquela que te gerou se regozijará. Meu filho, dá-me o teu coração e deixa teus olhos observarem os meus caminhos, porque cova profunda é a prostituta e poço estreito a mulher estranha, pois ela, como uma presa, fica à espreita e aumenta os transgressores entre os homens. De quem são os ais? De quem as tristezas? De quem as contendas? De quem as queixas? De quem as feridas sem motivo? De quem os olhos vermelhos? Daqueles que ficam muito tempo com o vinho, daquele que vão buscar vinho misturado. Não olhes para o vinho quando ele estiver vermelho, quando der uma cor na taça, quando ele se mover suavemente. No final, ele pica como a serpente e ferroa como uma víbora. Teus olhos contemplarão a mulher estranha, e teu coração proferirá coisas perversas. Sim, tu serás como aquele que se deita no meio do mar, ou como aquele que permanece sobre o topo de um mastro. E dirás: me feriram e eu não estava enfermo. Me bateram e eu não senti quando despertarei. Tornarei a buscá-lo outra vez. E aqui se encerra este versículo de hoje. Isso aqui no final, pessoal, esse versículo é sobre pessoas que bebem demais, pessoas que bebem até ficar bêbado. Aí diz o quê? Daqueles que ficam muito tempo com vinho, quando bebe bebidas fortes, quando ela bebe muita bebida forte, é isso. Ela
A bebida, ela pica como uma serpente, você fica enjoado, ferroa como uma víbora. E quando você estiver desse jeito, você contemplará a mulher estranha, que é aquela mulher que não seria desejável no tempo bom. Seria aquela mulher da rua, aquela mulher profana. Até a próxima. Fui.